Bom dia, amados irmãos. Hoje quero falar com vocês sobre um pecado do qual todos nós somos culpados em um momento ou outro da vida. Tenho certeza de que é algo que nem queremos enxergar como pecado. Provavelmente, apenas atribuímos isso a algo que todos enfrentamos. É só uma parte da vida, mas o pecado de que falo é o pecado da preocupação. Nós nos preocupamos com nossas famílias, nossa saúde, nossas finanças, nosso futuro. Preocupamo-nos com coisas que podemos controlar e muitas vezes ainda mais com aquelas que não podemos. Mas, queridos amigos, quero que cheguemos ao ponto em que possamos dizer com confiança: não sei como isso vai acabar, mas sei que o Senhor me ama. Não entendo esta tempestade, mas sei que Jesus está no barco. Não tenho controle, mas conheço aquele que tem. Agora, você já parou para perceber que a preocupação não é apenas um sentimento? A preocupação é desobediência. Na Bíblia, Deus nos ordena repetidas vezes: não se preocupem. O próprio Jesus disse: não se ansiosos pela sua vida. Mas veja, a preocupação é o pecado de desconfiar de Deus. Porque quando nos preocupamos estamos dizendo, mesmo sem palavras: Deus, não tenho certeza se o Senhor pode lidar com isso. Soa ridículo, certo? Mas na realidade é isso que está acontecendo. Então, vamos analisar o que a preocupação realmente é. Preocupação não é o mesmo que cuidado. Cuidado é algo que te faz planejar, te faz preparar, te faz orar. A preocupação te faz entrar em pânico. Cuidado diz: deixe-me fazer o que posso e confiar em Deus com o resto. A preocupação diz: se eu não resolver isso, tudo vai desmoronar. A preocupação é o coração tentando fazer o papel de Deus. É a mente correndo para um futuro que Deus ainda não escreveu. É tentar assumir o controle daquilo que só o Senhor controla. Jesus abordou isso claramente em Mateus capítulo 6, versículos do 25 ao 27. Ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que comerão ou beberão, nem com o seu corpo, com o que vestirão. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Olhem para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essa última pergunta vai direto ao coração. Preocupar-se pode acrescentar sequer uma hora à sua vida? A resposta é não. Na verdade, faz o oposto. A preocupação rouba sua paz. A preocupação enfraquece sua fé. A preocupação drena sua força. E, honestamente, a preocupação pode tirar tempo da sua vida. Preocupar-se é inútil. E mais do que isso, a preocupação não só é inútil, como também é prejudicial, porque desvia seu foco das promessas de Deus e o direciona para os seus problemas. Agora, por que a preocupação é um pecado? Quando a Bíblia diz, não se preocupem, isso não é uma sugestão, é um mandamento. Isso significa que quando escolhemos viver na preocupação, estamos escolhendo desobedecer à palavra de Deus. Agora, sejamos claros, Deus é compassivo. Ele entende nossos medos. Jesus sabe o que é viver em um mundo quebrado, mas ele chama a preocupação de pecado porque ela contradiz sua verdade. Eis o porquê: a preocupação duvida da sabedoria de Deus. A preocupação diz: talvez Deus não saiba o que realmente está acontecendo. A preocupação duvida do amor de Deus. A preocupação diz: talvez Deus não se importe comigo tanto quanto se importa com os outros. A preocupação duvida do poder de Deus, porque em essência estamos dizendo: talvez esta situação seja grande demais para Ele. E novamente vou dizer que quando colocamos isso em palavras, podemos querer dizer a nós mesmos: mas não é isso que quero dizer. Talvez não seja o que queremos dizer. Talvez não seja a nossa intenção, mas é realmente o que está acontecendo quando entramos no lugar da preocupação. Cada vez que deixamos a preocupação controlar nossos corações, estamos colocando fé no medo, em vez de colocar fé em Deus. É como dizer ao Senhor: eu creio que criaste os céus e a terra,
mas não estou tão certo de que possas lidar com minhas contas, meu diagnóstico ou meu futuro. E também quero propor que talvez não sintamos que estamos dizendo que ele não pode, mas nos preocupamos se ele vai ou não. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? A preocupação revela falta de confiança no caráter de Deus. É como dizer: Senhor, eu creio em Ti, mas não creio que vais agir a meu favor. E é por isso que a Bíblia trata a preocupação não como uma pequena falha, mas como rebelião espiritual, porque coloca nossos medos acima da nossa fé. Agora, queridos amigos, você já considerou o que a preocupação faz ao seu coração? A preocupação não afeta apenas seus pensamentos, afeta seu espírito. É como um veneno lento que corrói sua paz. Quanto mais você se preocupa, mais distante se sente de Deus. Quanto mais você se preocupa, mais difícil se torna orar, adorar e louvar a Deus. Em Provérbios capítulo 12, versículo 25, a Bíblia diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Veja, a preocupação pesa no coração. Cria uma nuvem de peso que bloqueia a luz da alegria. Pode até afetar seu corpo. A preocupação pode aumentar sua pressão arterial. Pode perturbar seus padrões de sono. Na verdade, drena sua energia. Mas o efeito mais profundo é espiritual. A preocupação cria incredulidade. Constrói muros de medo ao redor da sua fé. E quando o medo cresce, a fé diminui. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos repetidas vezes: não tenham medo. Ele não os estava repreendendo, ele os estava libertando. Ele estava dizendo: vocês não precisam viver assim. Estou com vocês. Então, qual é a cura para a preocupação? E, mais importante, como paramos de nos preocupar? Como superamos esse pecado e passamos a viver em paz? A resposta é simples, mas requer prática. Devemos substituir a preocupação pela adoração. Devemos trocar o medo pela fé. Devemos trocar nossos próprios pensamentos errantes pela palavra de Deus. A chave é a prática. Você não fará nenhuma dessas coisas em um único momento e, de repente, nunca mais se preocupará. Não funciona assim. Quando a preocupação se apresentar, substitua-a. Isso exigirá prática, mas a prática valerá a pena. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dá a fórmula perfeita. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Observe que Deus não diz: tente não se preocupar. Ele diz: não andem ansiosos, em vez disso orem. Percebe? Há uma troca ali. Preocupação para fora, oração para dentro. Toda vez que você for tentado a se preocupar, pare e ore. Diga a Deus exatamente o que está em seu coração. Então agradeça a Ele. Não apenas depois que Ele responder, mas antes que Ele responda. É assim que a fé se parece. A oração é algo que transfere o fardo dos seus ombros para o Senhor. Lembra seu coração: não estou no controle, mas sei quem está. E quando você faz isso, então a paz de Deus, uma paz que nem mesmo faz sentido para o mundo, guardará seu coração e sua mente. A liberdade da preocupação não acontece da noite para o dia. É uma escolha diária de confiar em Deus, um momento de cada vez. É por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, lide com os problemas de hoje com a graça de hoje. Entendeu? Com os problemas de hoje. Deus proveu a graça. Lide com os problemas de hoje utilizando a graça que Deus lhe deu. Então, quando o amanhã chegar, a graça de amanhã virá junto com aqueles problemas. Quando você precisar, ela estará lá. Pense nos israelitas no deserto. Deus lhes deu maná, o pão de cada dia, um dia de cada vez.
Quando tentaram guardar um excedente para o dia seguinte, estragou. Por quê? Porque Deus queria que confiassem nele diariamente. Ele está nos ensinando a mesma lição hoje. Confie nele para as necessidades de hoje, e ele cuidará do amanhã. Quando você começar a fazer isso, começará a haver algo incrível. A preocupação não pode sobreviver na presença da gratidão. Quando você agradece a Deus pelo que Ele fez, começa a se lembrar de quem Ele é. E quem Ele é sempre será maior do que seja lá o que você possa temer. Isso, meu amigo, não é negação. Isso é rendição. E a rendição é o segredo para a paz. Em Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz perfeita vem de uma mente focada. Uma mente que permanece em Deus, não no medo. Então, toda vez que a preocupação tentar surgir, fale a palavra de Deus. Diga em voz alta: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele nunca me deixará nem me abandonará. Amigo, o pecado da preocupação não é para fazê-lo sentir-se culpado, é para chamá-lo à liberdade. Você nunca foi criado para carregar medo. Você foi criado para viver pela fé. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Isso significa que a paz não é algo que você precisa perseguir. É algo que Jesus já lhe deu. Você só precisa recebê-la. Então, ouça-me hoje. Seja o que for que esteja pesando em seu coração, entregue a Jesus. Dê a Ele suas preocupações. Dê a Ele seus medos. Dê a Ele seu futuro. Diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti com isso. Eu parei de carregar o que só Tu podes manusear. Porque cada vez que você escolhe a fé em vez do medo, você está, na verdade, declarando: Deus, Tu és maior do que os meus problemas. E essa declaração quebra o poder da preocupação. Então ouça, que hoje seja o dia em que você pare de viver em ansiedade. Que hoje seja o dia em que você comece a andar em confiança. Eu o encorajo. Que hoje seja o dia em que você diga: meu coração não temerá, meu Deus é fiel. E ao fazer isso, que a paz de Cristo, essa paz bela e inabalável, que ela preencha cada canto da sua alma. Não se preocupe, ande em paz. Então, neste momento, vamos declarar a troca. Deus, eu te dou minha preocupação e recebo tua paz. Senhor Jesus, te agradecemos por tua bondade. Agora, ao nos apresentarmos diante da tua presença, eu me oponho a toda preocupação que aflige os corações e mentes de cada crente que está ouvindo agora. Declaro em nome de Jesus que não estamos ansiosos por coisa alguma, porque tu, Senhor, estás no controle. Declaro que estamos em paz em nossos corações e tudo está bem conosco. Tudo está bem porque estamos sob teus cuidados. Quando estamos inseguros, confiamos em ti para abrir um caminho claro onde parece não haver saída. Onde não vemos, confiamos em ti, Senhor, para nos guiar. Quando estamos angustiados, olhamos para ti em busca de ajuda, Senhor Jesus. E quando estamos em perigo, olhamos para ti em busca de abrigo. Tudo está bem em nossas mentes porque fomos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós te engrandecemos, Senhor Jesus. Jesus, nós te engrandecemos acima de tudo. Nós te engrandecemos acima dos problemas do amanhã. Nós te engrandecemos e te colocamos acima de toda crise de saúde, todo revés financeiro e todo problema. Pai Deus, não nos preocuparemos com o amanhã porque a tua palavra diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tu estás conosco, Senhor, e somos gratos como teus filhos. Somos gratos por estares conosco, e tua graça está sempre disponível e é suficiente para as nossas necessidades. Escolhemos focar no curador em vez da doença. Escolhemos focar no provedor em vez da falta. Escolhemos focar no Criador de caminhos em vez dos obstáculos à frente. Escolhemos focar em Ti, Rei Jesus,
porque encontramos favor em Ti, encontramos proteção em Ti e encontramos misericórdia em Ti, Senhor. Pai, sinceramente pedimos que abrisses Teus ouvidos para ouvir nosso clamor. Dá-nos uma mente cheia de paz. E durante aqueles momentos em que meu coração está pesado, Senhor, oro para que alivies meus fardos. Sempre que os ataques do inimigo são muitos, oro para que me defendas. Senhor, luta por mim e pela minha família. Deus, agradeço por lutares minhas batalhas. Embora o adversário ande em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar, confesso que serei mantido em segurança pelo sangue de Jesus Cristo. Deus intervirá nas minhas circunstâncias. Deus tirará a preocupação e me dará paz no coração. Que possas intervir em todos os meus assuntos e mostrar o teu poder. Davi clamou no Salmo capítulo 35, versículo 1, e disse: Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. E hoje, eu também invocarei o nome do Senhor para que Ele pleiteie minha causa. Invocarei o nome do Senhor quando precisar de intervenção divina. Pedirei a Ti, meu Pai Celestial, que intervenhas assim como fizeste por Daniel, assim como fizeste por Elias e da mesma forma que fizeste por Eliseu. Nós te convidamos, Senhor Jesus, para agires de maneira poderosa. Age de maneira poderosa em nossas vidas. Senhor, desfaça toda a armadilha que o diabo escondeu no meu caminho. Oro para que guardes minha mente contra pensamentos desanimadores e deprimentes. Rejeito todos os pensamentos de preocupação e ansiedade sobre o que o amanhã reserva, sobre o que o futuro pode reservar. Em vez disso, escolho ter paz porque terei fé em Ti, Senhor. E quando o inimigo lançar dardos de confusão e depressão, dúvida e até desespero, quando ele tentar enfraquecer minha fé ou roubar minha alegria, oro, Senhor Jesus, para que protejas minha mente com o capacete da salvação. Mesmo neste momento presente, se eu luto para viver com a incerteza deste mundo e tudo o que está acontecendo, oro para que me ajudes a manter minha mente focada em Ti. Bendigo o Teu santo nome e agradeço por ouvires esta oração. No poderoso nome de Jesus Cristo oro. Amém. Em Mateus capítulo 6, versículos do 25 ao 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que comerão ou beberão, nem com o seu corpo, com o que vestirão. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Olhem para as aves do céu, não semeiam, não colhem nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Se esta oração tocou o seu coração e você deseja que outras pessoas também sejam libertas do peso da preocupação e envolvidas pela paz de Deus, compartilhe este momento de fé. Assim como você foi abençoado, seja um canal de bênção. Envie esta mensagem para um amigo, um familiar ou alguém que você sabe que está enfrentando um momento de ansiedade. Diga a essa pessoa que ela não está sozinha, que há um Pai no céu que cuida de cada detalhe e que a paz que excede todo o entendimento está disponível para ela também. Que ao compartilhar, você esteja semeando confiança, espalhando esperança e ajudando outros a também trocarem o medo pela fé. Lembre-se, a palavra de Deus não volta vazia, e uma só palavra de encorajamento pode transformar um coração atribulado em um coração em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda a graça. Que Ele levante sobre você o seu olhar e te dê a paz. Que você viva hoje e todos os dias na certeza de que o Deus que criou os céus e a terra cuida de você com amor infinito. Que o seu dia seja abençoado, iluminado pela presença do Senhor, livre de toda ansiedade e cheio da paz que só Cristo pode dar. Vá em paz e confie. O Senhor está no controle. Amém.